A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos um pouquinho da Bíblia e refletimos sobre ela. Nós estamos lendo de Gênesis até Apocalipse e no fim do ano nós deveremos ter concluído toda a leitura bíblica. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Eu te peço para que o Senhor se faça presente no nosso meio, para que o Senhor abençoe os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que não vejamos apenas as letras, mas para que nós possamos ver as tuas palavras, a tua vontade, o teu querer nas tuas palavras, Senhor, na leitura bíblica. Continua conosco, isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sem mais delongas, vamos começar a leitura de hoje lá em Levítico, capítulo 11. Nós vamos ler até o 12:8. E novamente o Senhor dando instruções a Moisés e a Arão. Diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas, se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e portanto também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, as corujas das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com cascos divididos de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês.
Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado, e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver se cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas, se já tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre ela, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais deverão comê-los. Se não se contaminem com eles, não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contamine com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem. Eu peguei aqui, só para confirmar algumas coisinhas do texto que nós lemos, num comentário bíblico que chama Box Pentateuco para Todos. É uma coleção, tem sobre todos os livros, e ele vai um pouco mais a fundo sobre algumas explicações. Esse aqui é uma obra do John Goldingay, e ele fala sobre essa parte de Levítico 11, sobre essa questão das regras de poder ou não poder comer algum tipo de alimento. E é interessante porque a questão de poder ou não comer algum alimento está referente à separação de Israel como um povo de Deus. Então, até diz aqui, ó, eles estão ligados à vocação singular de Israel como povo de Deus. Deus é santo, que significa ser distinto, separado, como o povo judeu sempre tem sido. Ou seja, o alimento é algo que pode fazer distinção de uma pessoa. Se eu disser, por exemplo, hoje em dia, mesmo hoje em dia, se eu tiver um prato que tem salmão cru, muito provavelmente você vai se lembrar de comida japonesa, que vai distinguir o povo. Hoje, com a internacionalização, todos têm a oportunidade e possibilidade de comer uma comida japonesa, mesmo estando aqui no Brasil, do outro lado do mundo. Mas naquela época, os alimentos diferenciados faziam com que um povo fosse diferenciado. Se eu pegar Se eu disser que alguém comeu escargot, muito provavelmente você vai pensar que talvez seja uma pessoa francesa, porque é um prato típico da França. Então, mesmo hoje, com toda a internacionalização que nós temos, ainda assim nós conseguimos atribuir alguns pratos a povos distintos. E imagina na época em que Levítico ocorreu, como que essa diferenciação de alimento iria provocar uma diferenciação
de povos. Então, Deus é santo, que significa ser distinto, separado, como o povo judeu sempre tem sido. Eles foram chamados para mostrar Deus e sua distinção dos demais, a distinção do povo de Israel das demais pessoas, era um meio para fazer isso. E as listas de alimentação, que alimentos são permitidos ou não permitidos, é mais ou menos uma ferramenta de ensino quanto às instruções que revolucionariam a dieta do povo, e eles são um lembrete de que ele deve permanecer diferenciado. Quando eles iam para um povo e o povo, por exemplo, comia carne de porco e eles não comiam, isso já proporcionava uma diferenciação entre eles. Nós temos pessoas, mesmo cristãos, que seguem alguns tipos de doutrinas diferentes dos batistas, por exemplo, os adventistas. Os adventistas, eles não comem a carne de porco ainda hoje. E você tem essa diferenciação de pessoas por conta desses hábitos. E nós cremos que em Atos Deus mudou isso, porque ele começou a atrair pessoas diferentes para a fé judaica depois que Cristo veio e que os gentios foram incorporados à cultura cristã. E por conta dessa incorporação, os alimentos pararam de ter essa função de distinguir os povos. E é interessante porque às vezes a gente pensa que talvez esses alimentos específicos fossem por questão higiênica, mas nem todas as criaturas proibidas, ele diz aqui, são ameaças à saúde humana. Então existem várias criaturas que podem ser ameaças para a saúde humana. Mesmo a carne de porco, por exemplo, que se não for bem cozida, ela pode transmitir doenças, ainda assim, o povo tinha o conhecimento de cozimento, talvez não tivesse o cozimento de todas as questões de saúde relacionadas a alimento, mas se fosse o caso de higiene, em Atos, esses alimentos continuariam sendo proibidos por questão de saúde. E isso não foi o que aconteceu. Então, nós cremos realmente que a questão da separação do povo, essa distinção de alimentos, está relacionada à separação do povo, a Deus chamando o povo de Israel para ser um povo separado, um povo distinto. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para a oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher, depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Marcos 5, do 21 ao 43. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva.
Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Isso é interessante porque aqui a gente vê que não foi o fato da mulher ter tocado em Jesus. E aqui entra o que a gente tem discutido por muitos devocionais, que não é o aspecto físico que representa aquilo que agrada ao Senhor ou que move o Senhor, mas é o aspecto interno, é o nosso coração que move o Senhor. E aqui a gente diz que tinha uma multidão que apertava Jesus de todos os lados. Se simplesmente tocar em Jesus fosse o que causasse o poder do Senhor fazer a obra, fazer a cura e milagres, todas as pessoas talvez que estivessem tocando com ele estariam recebendo de Jesus. Mas foi aquela mulher que tocou Jesus com fé que recebeu a cura. Isso nos mostra que não basta nós fazermos rituais, ou seja, práticas repetidas, sem que o nosso coração esteja naquilo. É quando a gente verdadeiramente se derrama aos pés do Senhor, verdadeiramente quando o nosso coração está quebrantado e quando a nossa vontade, nosso ser, nosso querer está alinhado com o do Senhor, que realmente nós recebemos as maravilhas do Senhor. Verso 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. A sua fé, pelo poder de Deus, claro, mas a fé dela que curou não foi o ato de tocar, que é o que a gente acabou de falar. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, lhe disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Salmos 38, do 1 ao 22, Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Ó Senhor, não me repreendas na sua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez.
Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Olha tudo que um coração angustiado, tudo que uma culpa faz no coração fisicamente de uma pessoa, na vida de uma pessoa fisicamente. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouve cada um dos meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei, não deixe que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante, confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muito e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandones, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. E por fim, Provérbios 10, do 8 ao 9. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. As palavras do insensato causam a sua ruína. Mesmo as palavras que nós dizemos, se nós formos insensatos, consequentemente as palavras serão insensatas, elas causam a ruína. Quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas tenham entrado em seu coração, que você possa ter crescido em conhecimento e sabedoria. Vamos fazer uma oração para terminar esse devocional? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de aprender mais de Ti. Obrigado porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de ler e estudar a Tua palavra. Continua nos dando disciplina, nos dando foco, nos dando oportunidade, Senhor, para conhecer cada vez mais de Ti e para que até o final das nossas vidas nós possamos Te buscar, nós possamos amadurecer na Tua palavra, no Teu querer, na Tua vontade. Abençoa esse dia, Pai. Abençoa aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão descansar, para que tudo que nós fizermos seja guiados pela Tua vontade, pelas Tuas mãos e protegidos por Ti, Senhor. Abençoa os enfermos para que eles possam se recuperar, para que eles possam receber a sua cura. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Abençoa aqueles que estão precisando de emprego para que o Senhor abra portas, para que o Senhor traga o sustento. Não deixe que o seu povo passe necessidade, Senhor. Usa-nos, Senhor, como ferramentas e instrumentos para ajudar aqueles que estão precisando, Senhor, de sustento. Senhor, continua conosco durante esse dia, abençoando para que nós possamos lutar, Senhor, contra a nossa carne, contra o pecado, para que nós possamos continuar meditando na Tua palavra e para que nós possamos fazer tudo, Senhor, para a Tua glória. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja abençoado, que você possa fazer tudo para a glória do Senhor e que você possa ver as mãos de Deus na sua vida durante esse dia. Fique com Deus, eu te vejo novamente amanhã para mais um devocional e mais uma leitura bíblica. Fique com Deus.